Bem, meus amigos, ouvintes do programa Falando com Deus, nós vamos dar início agora à ministração da palavra do Bom Mestre. Eu quero convidar a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre rebelião e rebeldia. E é um tema bem polêmico também, né? Poxa, tem que ter alguns temas meio polêmicos aqui, né? Mas são temas que precisam ser falados, porque muitas pessoas estão vivendo um tempo de brincadeira, um tempo que parece que ele acha que está na escola ainda. Eu não sou muito de fazer esboço, não, irmãos, mas eu tive que anotar algumas coisas. Eu estava estudando hoje na parte da tarde, na parte da manhã, aliás, e decidi anotar algumas coisas para que a gente possa não perder, né, a linha de raciocínio aqui. Então nós vamos falar sobre rebeldia versus rebelião. O nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 em diante, que diz o seguinte: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrificar e o atender, melhor do que a gordura dos carneiros. E a gente continua aqui no versículo 23, que diz assim: Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui o Senhor está falando, né? O profeta estava falando sobre Saul, estava falando a Saul, né? Após ele ter cometido alguns problemas lá. O Senhor mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra e tal. E depois ele quis sacrificar uma porção de coisas, e o sacrifício para Deus já não estava valendo, porque para Deus era melhor ele obedecer do que ter que sacrificar, né? E a rebelião é comparada ao pecado da feitiçaria. Olha que coisa pesada, irmãos. Bom, eu gostaria de começar dizendo, esclarecendo o que é rebelião. Rebelião é a oposição à autoridade ou poder dominante. É o ato de rebelar-se. Quando nós, por exemplo, uma cadeia, está ali acontecendo algum tipo de coisa que os presos não estão querendo, não estão aceitando, então eles fazem uma rebelião. E a rebelião, geralmente, ela traz danos que podem ser físicos, psíquicos, né, psicológicos. A rebelião traz danos. Danos, sejam ao erário, sejam ao dano físico, né? No caso de uma cadeia, por exemplo, o dano físico na cadeia, né? Pessoas morrem ali. Há mais ou menos, acho que 2 anos atrás, teve uma rebelião lá no Rio Grande do Norte, onde um monte de gente foi decapitada, aquele negócio todo. Então a rebelião, ela traz esse tipo de situação, entendeu? E a palavra do Senhor está falando aqui, ó, que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Por que isso? Porque ela tira o homem da presença de Deus. A rebelião não é vista por Deus, em hipótese alguma, com bons olhos. Por quê? Porque quem foi o primeiro ser que se rebelou? Morava no céu, prestava culto a Deus, estava lá, e ele se rebelou, e com ele trouxe 1/3 dos anjos que se transformaram
em demônios, ou seja, Lúcifer. Esse foi o primeiro que se rebelou, né? A rebeldia é se recusar a obedecer uma autoridade. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. Então, a rebeldia contra Deus é como o pecado da feitiçaria também. Por quê? Porque quando você se rebela contra Deus, você fala, não, Deus para mim, não quero saber de Deus, Deus é para lá e não sei o quê. Você está praticando um pecado muito grave que está te afastando de Deus e, obviamente, você está atraindo para si outras pessoas que talvez não tenham a mesma, como é que eu vou explicar? Não tem a mesma força que você para vencer as tentações. E aí você está arrastando, ou seria, você estaria fazendo o papel que Lúcifer fez lá no céu. Porque você estaria atraindo pessoas para o teu convívio. Então, quem desobedece a Deus, sabendo que o que está fazendo é errado, ele entra em rebelião contra Deus. Porque Deus sabe o que é perfeito para nós. E quando nós achamos que, não, eu que sei tudo, eu que sou o bambambam, eu estou por cima da carne seca, eu não quero saber desse negócio de Deus, eu não quero saber de nada disso e tal, kkk, beleza. Você está se rebelando contra o Senhor. E eu quero entrar em alguns pontos, né, nessa homilia de hoje, que são importantes a gente destacar aqui. E uma delas é a rebelião que se acontece, por exemplo, dentro da igreja. Eu quero dizer que durante esses 32 anos de igreja, de cristão, eu vi muitas coisas acontecerem. E eu vi membros se levantarem contra pastor, membros se levantar contra membro, grupinhos, panelas, facções se levantarem dentro da igreja e dividir a igreja. E reino dividido não se subsiste. E já vi igreja ser fechada por causa disso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio do disse-me-disse. Porque se uma pessoa chega perto de você e fala mal do seu pastor, com certeza, lá na frente, ou mesmo logo depois, ela vai falar mal de você para outra pessoa. E aí começa a se construir uma teia, começa a se construir algo perigoso, e aí essa pessoa já está rebelada, e ela procura agregar pessoas a acreditar nela. Ela procura acreditar, fazer com que pessoas acreditem nela. E aí o que acontece? Essa pessoa passa a viver uma vida de transgressões. Por quê? Porque ela vai se afastando de Deus. Ela vai se afastando de Deus, ela vai fazendo com que outras pessoas tenham o mesmo pensamento, ela consegue embutir na pessoa os pensamentos dela. Por exemplo, o pastor fala, olha irmãos, a nossa igreja tem uma doutrina, e essa doutrina deve ser seguida. As pessoas que vão ministrar lá na frente, as mulheres que vão cantar no ciclo de oração, elas deverão estar de saia, deverão estar portando o uniforme do ciclo de oração. Aí levanta a sementinha do mal lá e fala, ah, mas para que isso? Para que essa bobeira? Aí, mas só que ela não fala com o pastor. Ela fala para outra pessoa, que fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. Quando vê, já se levantou algo contra a líder do ciclo de oração. Pastor, você tem que tirar aquela líder do ciclo de oração. Aquela mulher não sabe nada, não. Pastor, você tem que fazer isso. Pastor, nós não queremos. Pastor, o negócio é o seguinte, nós fizemos uma reunião e nós não queremos o senhor mais aqui. Mas espera aí, ué. Se foi Deus que colocou o homem lá, se foi Deus que colocou o pastor ali, como que uma assembleia ele se levanta e diz, nós não queremos mais o senhor aqui? Olha, eu não estou falando
Eu não estou generalizando que em alguns casos é necessário a saída do pastor. Em alguns casos, sim. Às vezes o pastor está em pecado, caiu em desgraça, caiu em pecado. Como que um homem em pecado vai estar à frente de um rebanho? Ele precisa se consertar primeiro. Ele precisa se consertar primeiro e fazer com que as coisas aconteçam. E fazer com que as coisas aconteçam para que fazer com que as coisas, ele precisa fazer com que as coisas aconteçam para que as pessoas voltem a ter confiança nele. A confiança é algo de mão dupla. O pastor é passivo de erro? É. Os membros são passivos de erro? São também. Mas o que acontece? Se nós deixarmos as coisas correrem de qualquer maneira, daí a pouco a igreja virou um pedaço do mundo. E a rebelião, a rebeldia, por exemplo, quando eu me converti, na igreja que eu converti, não podia usar, mulheres não podiam usar calça. Era uma doutrina da igreja. Mas tinha aquelas meninas que eram rebeldes. Não, eu uso porque meu corpo é meu, eu uso e tal, tal, tal. Beleza. Foram excluídas da igreja. Por causa da calça? Não. Por causa da desobediência. Por causa da rebeldia. E nós vamos ver mais embaixo aqui o que a rebeldia traz para as pessoas. Quando alguém acha que sabe mais do que Deus, quando a pessoa acha que não, o pastor pregou essa palavra lá, mas eu sei mais do que ele. Ele está errado. Às vezes o pastor passou a semana inteira estudando aquela palavra. Não, ele está errado. Gente, eu estou falando aqui na igreja, questão da igreja. Mas a rebelião pode acontecer no trabalho. A rebelião pode acontecer em casa. Em casa. Mas como assim, pastor? Uma rebelião em casa? Um filho rebelde? Uma filha rebelde? Às vezes você tem vários filhos, um faz a cabeça do outro, que faz a cabeça do outro. Daí a pouco os filhos já não falam com o pai, já não falam com a mãe. Uma rebeldia que nasceu dentro do lar. Isso acontece? Claro que acontece. E a rebeldia leva a atos de desobediência. Porque se você está se rebelando, você está indo contra normas que são predeterminadas por alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Então você está indo de encontro àquilo que foi falado a você para ser feito. Aquilo que foi pregado, aquilo que é ministrado na igreja, você é contra. Não, eu sou contra isso. Você pode até ser contra. Você pode até ser. Não, eu sou contra e pronto, acabou. Você pode até ser contra. Mas você deve obedecer. Por quê? Porque existe uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Outra coisa também que a gente vê em quem é rebelde. A pessoa se disfarça. Ela é dissimulada. Como assim, pastor? Dissimulada? Disfarça como? Ela chega perto de você, dá tapinha nas suas costas. Ô, irmão, sou um contigo, hein? Ó, conta comigo. Ô, fulano de tal ali, aquele irmão ali, misericórdia, rapaz. Cara não tem nada a ver. O cara só fala abobrinha, só fala bobagem. Tudo que o cara prega é tudo heresia, não tem nada a ver. Você está dissimulando. E quando você é uma pessoa dissimulada, nós vamos ver o que acontece com você daqui a pouquinho. E a rebeldia, ela traz castigo. Como assim, pastor? Traz castigo? Traz. Você já ouviu falar que o chicote da língua é o corpo? Já ouviu falar a respeito disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que você já ouviu isso.
Então eu quero dizer para você, quando você está nessa situação, eu quero dizer para você, aqui eu não quero entrar em seara de trabalho, dessas coisas não, eu quero focar na igreja. Quero focar na igreja. Por quê? Porque você tendo a igreja como parâmetro, você vai observar as outras questões que podem acontecer dentro do teu trabalho e você já vai sabendo o que pode acontecer isso. Olha aqui o que a palavra do Senhor diz, olha. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Foi o apóstolo, profeta Samuel falando para Saul. Quando Saul desobedeceu a ordem do Senhor, ele se rebelou contra o Senhor. A rebelião na igreja vem através de alguém que está insatisfeito com as decisões pastorais, passa a denegrir a imagem do pastor junto a outros irmãos. A pessoa é dissimulada, faccioso, ou seja, ela junta grupinhos, faz panelas, aquelas famosas panelinhas dentro da igreja, entendeu? Acaba o culto, fica aquela turminha ali, tal, que não sabe o que fala, não sabe para onde que vai, para onde que veio, aquele negócio todo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, nós não somos a igreja perfeita, não. Nós não somos. Mas tem uma coisa que eu falo com eles constantemente, com a liderança da igreja, eu sempre falo com eles. Acabou o culto, bora para casa. Não quero saber de ninguém em porta de igreja depois de culto batendo papo. Sabe por quê? Porque surgem aí as fofocas. Porque se você saísse do culto e você estivesse comentando que o culto foi uma bênção, que foi uma maravilha, que a palavra pregada foi bênção, que o irmão que pregou foi usado por Deus, glória a Deus, nós ficávamos lá a noite inteira. Mas infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente as pessoas saem dali comentando coisas que não tem nada a ver, falando da vida dos outros, entendeu? Falando que fulano é isso, que fulano é aquilo, que Bertano é aquilo. Irmãos, infelizmente isso acontece. As pessoas ficam ali não para poder comentar o que aconteceu no culto, a homilia, a palavra. Se você perguntar para... Isso eu não sei se eu estou generalizando aqui não, mas eu posso dizer que talvez 80% das pessoas, se você perguntar 10 minutos após o final da pregação, que foi pregado, que texto que foi pregado, a pessoa não sabe. Infelizmente. A pessoa não tem noção do que foi pregado. E aí a gente fica pensando, poxa, eu vou para o livro, eu vou para a Bíblia, eu vou estudar, eu vou fazer meu esboço da pregação, para não me perder na hora da homilia. Eu jejuo, eu oro, e quando acaba o culto, a pessoa não sabe nem o que eu falei, nem o que foi ministrado. Tá certo que tem aqueles que receberam, mas tem aqueles que não vão receber. Por quê? Porque deixaram. Simplesmente não estão nem aí. Para eles estarem ali, não estar é a mesma coisa. Então a pessoa, ela é polêmica. Você está dando um estudo bíblico e você fala que Moisés tocou no Mar Vermelho e o Mar Vermelho foi aberto. Ele quer saber, mas ele tocou com o quê? Isso não tem condição de acontecer. De acordo com a física, isso não pode acontecer. O mar abrir para um lado e para o outro. Aí você pensa, meu Deus, esse cara é polêmico. Ele está aqui para polemizar. Ele está aqui para causar confusão, para causar facção, para causar uma dissensão entre os irmãos. Ele não está aqui para aprender, ele não está aqui buscando conhecimento. Ele está aqui para fazer as pessoas, tirar a atenção das pessoas. É o cara polêmico. É o cara que vai para uma rede social, mete o pau nos políticos, entra em briga de coisa que não tem nada a ver.
É um cara que se você prega sobre dízimo, ele vai contra você. É um cara que se você prega sobre oferta, ele vai contra você. É um cara que se você prega que Jesus salva, cura e liberta, ele vai contra você. Eu não sei o que ele está fazendo na igreja, mas ele está lá, porque a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. E eu já vi pessoas assim, dentro da igreja. O pastor acabou de entregar uma mensagem de Deus, bênção pura, saiu, estamos indo embora. O cara fala, pô, mas misericórdia, esse negócio de, não, isso aí não tá, que isso, vai pregar essas coisas. O cara é tendencioso, o cara ele é polêmico. E detalhe, ele não vai num irmão que lê a palavra, num irmão que estuda a palavra, num irmão que tem condição, ainda que a palavra diga que não cabe ao servo do Senhor contender, mas é um irmão que tem bagagem espiritual para poder dizer para ele que ele está errado, ele não vai nessas pessoas não. Ele vai no visitante. Ele vai no novo convertido. Por quê? Porque não sabe nada, está aprendendo e ele quer embutir a ideia dele na cabeça daquelas pessoas. Essa pessoa também, ele não é agregador, ou seja, vamos juntar todo mundo aqui, mutirão, vamos dar uma limpada na igreja e tal. Ele não. Não mexe com essas coisas, não. Não vou. E quer tirar os outros de cabeça para não ir também. Se a igreja quiser ser limpa, pagam lá uma faxineira para poder limpar. Gente, vamos fazer um almoço, vamos vender umas rifas para a gente arrecadar um dinheiro, para a gente poder comprar uma bateria aqui para a igreja. A igreja está precisando de uma bateria, não tem uma bateria. Para comprar um teclado aqui para a igreja. Né? Vamos fazer um almoço, o que vocês acham? Todo mundo concorda? Concordamos, todo mundo topa aí vender os tickets aí e tal, até o dia tal. Concordamos, pastor, amém, glória a Deus, vamos pegar firme. Ele, não, eu não. Eu acho isso errado, eu não concordo com isso e tal. E ele não é nem dizimista da igreja e nem ofertante da igreja. Se vai um missionário de fora lá, cara veio dos Estados Unidos, vai pregar ali na nossa igreja. A gente tira uma oferta para ajudar o missionário. Ele não. Ele não é agregador. Ele quer fazer com que as pessoas também sejam como ele. Ele é vaidoso. Ele acha que só ele está certo. Ele é ciumento, ambicioso, e ele tem na falsidade das suas ações a sua maior arma. E ele é extremamente usado pelo diabo. Ambicioso, quando o Senhor fala para o pastor, olha, está na hora de, o Espírito Santo fala, está na hora de levantar fulano de tal para tal coisa. Porque ninguém é levantado de qualquer maneira, não. Está na hora dessa pessoa ser levantada. Ele está capacitado. Estamos capacitando e ele está pronto para desenvolver tal trabalho. O quê? Esse camarada vai ser levantado a diácono? Quem é esse cara? O cara não tem nem onde cair morto. O cara vem para a igreja de bicicleta, rapaz. Não pode. Eu tenho um carro 0 quilômetro e ninguém me levanta nada. Mas nunca vai ser levantado, meu irmão. Nunca vai ser. Dessa forma. Rebelde desse jeito. Sem condições alguma de ser levantado dessa forma. E tem mais. Como eu disse aqui. Pela falsidade de suas ações. Bate nas costas do outro e fala, ô irmão, que coisa maravilhosa, eu vou te ajudar nesse negócio aí. E vai lá e ajuda mesmo. Mas sabe o que ele quer? Palmas. Ele não é humilde, nem um pouco humilde. Irmãos, essa aqui ó, é a minha garrafinha d'água, viu? Porque eu preciso beber água, bastante água. Então essa aqui é a minha garrafinha d'água. Eu vou tomar uma golada aqui que a minha boca está ficando seca, viu? Louvado seja Deus por essa água. E aí o que acontece? As falsidades de suas ações fazem com que muitas pessoas se enganem com ele.
Nossa, fulano é a bênção, hein? Mas não percebe que por trás de tudo aquilo que ele está fazendo, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo do diabo? Acabar com as igrejas, acabar com as pessoas, levar as pessoas para o inferno. Esse é o objetivo de Satanás. Ele pode destruir a igreja se ele não for combatido. Se a rebeldia dele não for combatida, ele pode simplesmente perder, fazer com que as pessoas percam a sua salvação. E a gente olha para isso e a gente vê que está acontecendo isso dia após dia dentro das igrejas. Pessoas facciosas, polêmicas. Tem gente que tem alguns que ele não faz questão de esconder, não. Ele chega e ele fala, ó, isso aqui tá tudo errado. Se fosse eu, pastor, fazia desse jeito. Por isso que ele não é o pastor. Por isso que ele não é o pastor. Sabe por quê? Porque a humildade passou longe dele. Nunca soube o que é ser humilde. Não tem um pingo de caráter. Nossos pastores mais antigos, pastor Conrado, pastor Garcia, pastores mais antigos, pastores que lutaram, pastor Silas Sanches, pastores que lutaram, que desbravaram terrenos. Eles sentiram na pele o que é isso aqui, rebeldia e rebelião. Viveram demais isso aqui. Porque as pessoas vinham e achavam o seguinte, não, porque a minha família é tradicional, então o pastor tem que se acondicionar à nossa família. Está repreendido em nome de Jesus. Você pode ter 20, 30 pessoas da sua família dentro da igreja. O pastor ele tem que tratar todos iguais. Se tiver que chamar a atenção de um, chama a atenção dele. Ah, eu não vou chamar não porque ele é filho do fulano. E daí se ele é filho do fulano? Eu sou filho de Deus aí. Se ele é filho do fulano, eu sou filho de Deus aí. Se o Senhor me capacitou a ser pastor, ao pastorado, eu tenho que exercer com excelência. Não é exercer pelas metades. Bom, aquele que comete a rebelião dentro da igreja está seguindo a Satanás. Pois foi este o primeiro a se rebelar, como eu falei no começo. Quem se rebela, ele está indo para o lado de Satanás. Porque ele está desobedecendo a Deus. Satanás, quando ele se rebelou, como eu disse, com ele caiu 1/3 dos anjos do céu. Meus irmãos, nós não sabemos quantos anjos tem lá. Mas 1/3 é muita coisa. É muito anjo que caiu com Satanás. Satanás, em sua soberba, né? Em seu orgulho, ele quis ser maior do que o Altíssimo, quis se assentar mais alto do que Deus, no monte da congregação. Ele quis estar em evidência por ele ser belo. E o fato dele ser belo, eu acredito, eu não posso afirmar isso, a teologia não me ensina isso, mas eu, com as minhas conjecturas, com os meus pensamentos, eu acredito que ele, quando ele andava, os outros anjos falavam, nossa, esse é bonito mesmo, hein? E aquilo foi enchendo a cabeça dele. Aquilo foi enchendo a cabeça dele, a ponto de ele achar que ele era maior que Deus. Hein? E quem é igual a Deus? Quem é? E quando se levanta o primeiro inimigo lá no céu, o primeiro rebelde lá no céu, se levanta quem? O primeiro defensor. Então o que acontece? O fato é
que o rebelde jamais estará satisfeito, pois ao derrubar um alvo, presta atenção nisso, quando o rebelde ele consegue derrubar um alvo, a próxima vítima dele pode ser você. Entendeu? Como é complicado esse negócio de rebelião e rebeldia. A rebelião tem consequências muito graves. E a maior delas, a meu modo de ver, talvez tenha outros pastores que vão pensar diferente. É claro que toda unanimidade, como diz o ditado, é burra, né? Então cada um pensa e age conforme ele acredita. Eu ajo e penso conforme o Espírito Santo me guia. E o Espírito Santo traz ao meu coração que aquele que pratica a rebelião, a rebeldia, ele sofre consequências graves. E talvez a maior delas, ou para mim é a maior delas, é a perca da salvação. Por quê? Porque a rebelião é comparada ao pecado da feitiçaria, da adoração a ídolos. Então, meus amados, o que a gente tira de proveito em tudo isso que foi falado aqui? Agora nós vamos deixar o caderno do lado e vamos partir para nós dois aqui, ó, tete a tete. Quando a gente se levanta, vou chegar o microfone um pouquinho para cá. Quando a gente se levanta contra um líder, nós temos que ter muito cuidado com isso. Certa vez eu vi um pastor que ia pregar numa determinada igreja. Levantou um rapaz lá do meio do nada e veio falando: desce daí, você está em pecado, que não sei o que, e você vai descer à sepultura. O pastor calado, ficou calado, esperou o irmão falar tudo que tinha que falar. Quando ele terminou de falar, esse pastor virou e falou o seguinte: ó irmão, o negócio é o seguinte, eu sei do meu relacionamento com Deus e da vida que eu tenho com Deus. Se tem alguma coisa em oculto na minha vida, que Deus revele agora. E se eu tiver em pecado, que Deus me leve à sepultura. Agora, se eu não tiver, que Deus te leve então. Então, quando a gente fala, quando a Bíblia diz que ai daquele que tocar no ungido do Senhor, é ai daquele mesmo. Quando você se rebela por causa do uso de uma calça, por causa do uso de algo, de não sei o quê, ao invés de você se rebelar, chega perto do seu pastor e fala assim: pastor, posso falar com o senhor? O seu pastor vai te ouvir. Pastor, eu tenho tido dificuldade em aceitar isso. O senhor poderia me explicar de uma maneira melhor, mais clara? Eu não entendi. Como é que funciona isso? O teu pastor vai ter o maior prazer em sentar com você e te ensinar. O maior prazer. Mas chega nele. Chega no seu pastor. Chega nele, tete a tete ali, ó, pastor, eu aqui, fulano de tal, eu não estou entendendo essa decisão que o senhor tomou. Será que o senhor poderia me explicar para que eu pudesse entender? Ele vai te explicar. Talvez na pregação, na hora da pregação, o pastor ele empolga, ele é tão gostoso esse negócio de pregar, é tão maravilhoso isso, que às vezes a gente empolga, a gente vai embora na pregação e tem gente que às vezes não consegue acompanhar o raciocínio. É errado isso? Não, irmãos, isso pode acontecer. Já aconteceu comigo também. De eu estar assistindo uma pregação e de repente eu pisquei e perdi o fio da meada. E depois eu não sabia nem onde é que eu estava. Isso acontece. Mas você tem que chegar perto da pessoa e falar com ela: olha, me explica isso aqui, eu não entendi. E não se rebelar contra a pessoa. Falar que a pessoa está na carne, falar que a pessoa não vale nada, que a pessoa não presta, que a pessoa não sei o quê, que a pessoa não é isso, que a pessoa não é aquilo, que não sei o quê. E ir falando isso, pior, falando isso para outras pessoas que também formam opinião. Por exemplo,
Se você, eu costumo dizer que uma mentira bem contada, ela acaba se tornando uma verdade. Se você fala que fulano de tal é lá, que, por exemplo, tem um vereador na cidade aí, vamos dar um exemplo, tem um vereador na cidade. Se o cara tá trabalhando ali, fazendo isso, acontecendo, beleza, ele tem o salário dele ali, aí o cara vai e compra um carro, em 60 prestação. A pessoa vai, você pega e fala, esse cara é político, esse cara é ladrão, senhor. Esse cara tá desviando dinheiro aí, por isso que ele comprou esse carro aí, ó. Gente, olha só. Você fala isso para uma pessoa fala para 10, 10 fala para 100, 100 fala para 1000 e por aí vai. E você destrói a vida daquela pessoa. Isso quando você, que não sabe de nada, fala de coisas de cunho moral da pessoa. De cunho moral. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu há um tempo atrás, há muito tempo atrás. Eu não sei o nome, também não quero saber o nome também, entendeu? Mas eu quero contar essa história porque essa história já é de domínio público. Ela está publicada até no YouTube. Então eu quero contar essa história para você. Existia um pastor que pastoreava uma igreja e um dia, durante o culto, antes dele pregar, uma irmã falou, olha, eu queria oportunidade. Ele deu oportunidade. E essa mulher virou e falou que era amante do pastor. Na hora, a esposa do pastor desmaiou, os filhos começaram a chorar, a igreja entrou em choque. E essa mulher falou, olha, eu sou esposa dele e tal, eu sou amante dele e tal, nós tivemos um relacionamento. E para provar que é verdade, esse pastor tem uma pinta em tal lugar se é assim. A mulher do pastor conhecia o corpo do marido dela. Irmãos, veio a comissão, aquele pastor foi afastado, aquela mulher separou dele, foi embora, casou de novo, teve outros filhos. Esse pastor ficou recluso numa roça lá no cantão no final do mundo lá. Passaram-se 20 anos. 20 anos. Uma mulher estava morrendo de câncer. E ela pediu para falar com o presidente da igreja, do ministério. Ela falou que só aceitava falar com ele, que precisava falar com ele antes de morrer. Ele veio. E ele veio e essa mulher disse para ele o seguinte, olha, o senhor lembra de um caso que aconteceu na igreja tal, no ano tal, assim, assim, assado, com o pastor fulano de tal? Ele, lembro. Eu queria dizer para o senhor, eu sou a mulher que falou tudo aquilo lá. Aí o pastor perguntou, mas e daí? Não, eu quero dizer para o senhor que tudo aquilo que eu falei era mentira. Na verdade, aquele pastor me tratava muito bem. Ele cuidava de mim como ovelha. E eu me apaixonei por ele. Aí o pastor perguntou, mas você deu detalhes do corpo dele. Eu só descobri porque eu era enfermeira e ele veio fazer uma cirurgia aqui. E eu vi o corpo dele nu. Então eu sabia onde é que ele tinha essa pinta. E eu estou morrendo. E eu não quero morrer e deixar essa história mal resolvida. Eu quero contar a verdade. O que aconteceu? O pastor presidente juntou com uma comissão de 4, 5 pastores e foram lá na casa, lá na roça onde é que esse homem vivia. Virou um ermitão lá no meio do mato. Chegou lá, falaram com ele, olha irmão, tá aqui a sua carteirinha de pastor, tá aqui uma Bíblia nova para você, nós queremos que você volte a assumir a igreja. Sabe o que esse pastor virou e falou? Deixa eu perguntar uma coisa. E a minha família? Vocês vão me devolver a minha família? E os meus filhos? Vocês vão me devolver a convivência com os meus filhos? E o tempo que eu passei aqui? Porque eu disse o tempo todo que eu era inocente. Ninguém acreditou em mim.
Vocês vão me devolver esse tempo? Aí o pastor presidente falou, mas isso a gente não tem como fazer. Então toma tudo para trás, eu não quero nada disso. Uma pessoa destruiu uma família, destruiu uma igreja. Porque a igreja nunca mais é a mesma depois de um escândalo desse. Nenhuma igreja que passa por um escândalo desse, nunca mais ela é a mesma. Sempre vai ter alguém que vai lembrar desse escândalo. Às vezes, você está sendo rebelde. Às vezes, você está sendo rebelde simplesmente porque o teu pastor fala com você, olha, fica menos tempo aí no celular, vai para a palavra, vamos ler a palavra. E você se rebela e começa a falar. Pastor, só fica me enchendo a paciência, mandando eu ler a Bíblia, mandando eu orar, mandando eu isso, mandando eu aquilo. Aí as pessoas pegam, depois não sabem por que caminham a passos largos para o inferno. E aí o que acontece? A gente fica, às vezes, nós pastores, vocês acham que eu venho aqui para a rádio, que é bonito a gente falar, pô, o pastor ele faz o programa na rádio e tal. Tem dias que eu venho para cá, eu estou destruído. Como assim, pastor? Pastor destruído? Como assim? Tem dias que eu venho para cá com dores das punhaladas que eu tomo nas costas. De rebeliões, de rebeldia, de pessoas que eram meus braços direito e esquerdo, que me ajudavam demais. Mas que no fundo, eles queriam simplesmente assentar onde eu estou. Você acha que eu estou preocupado com a cadeira de pastor, irmãos? Eu já falei várias vezes, eu não amo a minha cabeça, eu amo almas. O meu negócio é ganhar almas. Às vezes a gente vem fazer um programa de rádio, às vezes a gente traz uma palavra mais dura, e a pessoa fala, nossa, mas que palavra dura. É dura? É. Mas é o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. E eu fico olhando para os meus pastores antigos, pastor Conrado Garcia, pastor Silas Sanches, outros pastores mais antigos aí, eu fico imaginando que eles são mais velhos do que eu, o tanto que eles sofreram. Porque naquela época que eu era só membro de igreja, eu achava bonito, não. Eu vou sair com meus amigos, vou para o culto, mas depois eu vou para tal lugar. Aí passava uns dias, chegava no conhecimento do pastor, o pastor chegava, você vai ficar de banco tanto tempo aí, porque a sua conduta não condiz com a conduta de um cristão. E eu ficava de cara amarrado. Pô, brincadeira, hein? Um mês aí no banco, um mês sem poder cantar, um mês sem poder tocar e tal. Mas eu sei que no coração desses pastores aí, não era agradável para eles fazer isso com a gente. Mas era necessário. Por quê? Porque eles estavam nos ensinando a porta estreita. A rebeldia e a rebelião, meus irmãos, fazem você perder a sua salvação. E perdendo a sua salvação, você pode ter plena convicção e certeza que se você perder a sua salvação, você vai lembrar disso depois. Você vai lembrar de tudo isso. E vai continuar vivendo uma infelicidade e uma mentira. Então, meus irmãos, como aqui está falando, para pensar um pouquinho, para pensar e ver se você não está inserido nisso aqui. Dissimulado, faccioso, polêmico, não agregador, vaidoso, ciumento, ambicioso e tem na falsidade de suas ações a sua maior arma.
Se você vive isso aí que eu acabei de dizer, que eu sinto lhe dizer, meu irmão, você está servindo ao diabo. Você não está servindo a Deus. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus é amor. Quem serve a Deus é amoroso. Quem serve a Deus quer ajudar, quer servir. Quem serve a Deus, ele quer ser o primeiro a chegar no culto para arrumar as cadeiras, para limpar o banheiro se precisar, para ligar o bebedor de água, para a água estar geladinha para os irmãos quando chegarem. Ele quer fazer isso. Ele quer pregar a palavra de Deus. Ele quer expressar o amor. Ele não está preocupado em tomar lugar de ninguém, não. Agora eu quero falar uma outra coisa. Dentro de casa. A tristeza de muitos pais é ter um filho rebelde dentro de casa. Muitas vezes, tem muitos pais que choram porque muitas das vezes eles se calam para evitar um problema. Eles se calam para evitar uma discussão. E o pior de tudo isso é quando esse pai é crente, é quando esse pai é um pastor, é quando esse pai é um presbítero, quando esse pai é um diácono, quando esse pai é um missionário, que prega no mundo inteiro, que prega num monte de lugar, que ora pelas pessoas, mas quando ele chega em casa, o primeiro acusador é o próprio filho. Isso machuca, isso fere. Por isso, a gente vê muitos homens de Deus sofrendo, calado, vivendo na expectativa de Jesus vir buscar. Por isso que a gente vê isso. Homens de Deus desistindo da obra, porque não aguenta mais a rebeldia do filho. Filho envolvido em drogas, envolvido em prostituição. Muitas vezes usando a condição do pai para seduzir menininhas mais novas na igreja. Pastor, que loucura é essa? Loucura? Olha aqui, se existe um pastor que corta na carne e não tem medo da verdade, sou eu. Eu não tenho medo nenhum de falar a verdade. E o que eu estou falando aqui acontece. Se você acha que não acontece, você está vivendo o mundo da lua, porque acontece. Acontece. Usa da prerrogativa do pai, porque toca bonito, canta bonito, às vezes é bem apessoado, né? E aproveita das menininhas da igreja. E depois chega em casa, quer gritar com o pai, quer falar que o pai está velho, que o pai tem que passar logo o legado para ele. E às vezes o pai ora e fala com Deus assim: Senhor, me leva daqui. Estou cansado de sofrer. E você acha que é injusto o pai pedir isso? Não é injusto não, sabe por quê? Porque cada um sabe aonde dói. Cada um sabe aonde o coração aperta. Nós não podemos simplesmente tapar o sol com a peneira e achar que está tudo bem. Para nós entrarmos no céu, nós não vamos entrar de qualquer maneira. Para nós entrarmos no céu, nós não vamos entrar de qualquer maneira. Então, se você é rebelde, se você é polêmico, se você é destruidor, se você não é agregador, se você é falso, muda a sua conduta. Porque pode chegar o tempo de você não ter mais tempo para mudar. Toma cuidado com o tipo de vida que você tem levado. Toma cuidado com isso. Eu quero dizer para você nessa noite, para você que ficou comigo até agora, muito obrigado. Muito obrigado. Espero que essa palavra tenha achado morada no seu coração. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ouvir.
Depois ele vai estar também lá no YouTube. Eu quero dizer para você só uma coisa: que jamais deixe Satanás fazer de você o que aconteceu com ele. Jamais deixe ele plantar no seu coração que você pode ser melhor e maior do que Deus. E tem uma outra coisa que a palavra de Deus fala aqui, que eu já ia me esquecendo, mas é importante eu dizer o seguinte. Que a palavra de Deus fala aqui, ó, capítulo 23, desculpe, irmãos, no capítulo 15, verso 22, que fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que quer dizer isso? Deus não está preocupado com sacrifício, não, meu irmão. Deus não quer sacrifício, não. Deus quer obediência. Deus não quer que você vá lá e joelhe, saia andando 20 quilômetros, que você faz lá 50 dias de jejum de Daniel. Não é isso que Deus está querendo você, não. Não é sacrifício desse jeito, não. Deus quer obediência. Não adianta nada você fazer isso tudo aí se você não obedece a Deus. E a palavra está falando aqui, ó: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Obedecer, obediência, isso é o que Deus quer de nós. Deus não quer sacrifício. Você pegar um chicote e ficar dando chicotada no corpo aí. Ah, eu estou me punindo porque eu pequei. Não, não. Para com isso. Jesus morreu na cruz para que você tivesse livre acesso a Deus. É só pedir perdão, com sinceridade. Mas tem gente que acha que tudo está muito fácil. Ele quer ser perdoado, mas ele não quer passar na estação do arrependimento. Se você não passar na estação do arrependimento, meu irmão, você não arrependeu. Não tem como você pular degrau. Pequei. Pequei, pai. Pai, pequei. Eu estou arrependido. Mas você passou na estação do arrependimento. Você chegou ali e você falou: meu Deus, eu realmente estou arrependido. Eu não quero isso para mim. Eu preciso do perdão do meu pai. Pai, me perdoa. Você passou na estação do arrependimento. Agora, quando você quer pular a estação do arrependimento, aí você não arrependeu. Aí você teve remorso. E a dor de remorso, meu irmão, ela dói muito, muito, muito e muito. A dor do remorso é a mesma coisa que uma paixão. A dor do remorso é a mesma coisa de você gostar de alguém, gostar daquela paixão, aquele negócio todo, e a pessoa não está nem aí para você. Você dorme chorando, acorda chorando, bebe, faz não sei o quê, e faz de tudo para aquela pessoa, e a pessoa: não, eu não te amo, eu não quero saber de você. Eu não quero saber. Então, hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 20, né? É, dia 20 de março. 20 de março. Você ouviu uma palavra sobre rebelião e sobre rebeldia. A partir de hoje, você que ficou aqui ouviu, você que vai ouvir esse vídeo depois, você já não é mais inocente diante de Deus, não. Você sabe que a rebelião se compara à feitiçaria. Que a rebeldia te afasta de Deus e te aproxima do diabo. Você já sabe disso. Então fuja. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Todo aquele que intenta rebelião e rebeldia na sua vida, ele sofre consequências terríveis, dentre elas a perca da salvação. Amém? Queridos, que essa palavra fale ao teu coração. Estou muito feliz por ter ministrado essa palavra hoje. Muito feliz. Meu coração está pulsando de alegria por eu ter conseguido ministrar essa palavra hoje.
Eu agradeço a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. E eu quero fazer um agradecimento mais uma vez. Eu quero agradecer aos meus pastores antigos, meus pastores mais experientes, que me corrigiram na hora certa, no momento certo, que souberam me colocar de prova lá no banco na hora certa, que me chamaram no escritório para dizer, olha, a conduta não é essa, precisa ser mudada, que me disciplinaram. Eu agradeço porque eu sei e vejo que vocês amaram a minha vida. Muito obrigado. Eu amo vocês de coração. Eu tenho amor no meu coração pela vida de vocês. E eu, por mais que eu tente ser eu mesmo, por mais que eu tente, eu não consigo não ter vocês como parte do meu caráter. Porque vocês forjaram o meu caráter. Eu agradeço a você, pastor Garcia, pastor Conrado, pastor Alexandre, pastor Silas Sanches. Eu agradeço vocês. Pastor Eliel. Eu agradeço de coração. Pastor Luiz Cherry. Eu agradeço de coração por tudo que vocês fizeram por mim. Pelos ensinamentos que vocês me ensinaram e ainda me ensinam. Com exceção do pastor Alexandre, que está na glória. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Meus amigos, amados, fiquem na paz deste grande amor de Deus. E que vocês verdadeiramente sejam felizes. É só isso que eu desejo para vocês. Que vocês sejam salvos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz deste grande amor. Um beijo no coração e até, o próximo sábado, onde a gente vai estar ministrando novamente a palavra do bom mestre. Que Deus abençoe vocês.